A gente acha que conhece bem a história de Caim e Abel, né? É uma das primeiras que se aprende. Mas e se eu disser que, por trás daquela tragédia familiar, existe um código? Um verdadeiro projeto que define a nossa própria luta entre o material e o espiritual até hoje? Pois é, a história que a gente pensa que conhece é, na verdade, só a superfície. A gente vê ali um relato de inveja, de ciúmes, que acaba da pior forma possível. Mas o texto original em hebraico, ele esconde camadas de significado muito, mas muito mais profundas. E é aqui que a coisa fica séria. Este capítulo não é só uma narrativa. Ele contém um código que revela os conflitos espirituais mais básicos da humanidade. Todas aquelas tensões que definem a nossa existência estão codificadas aqui muito antes de qualquer lei ser entregue no Monte Sinai. Então vamos começar a decifrar isso. A primeira grande revelação já aparece logo de cara. O próprio texto, desde o primeiro versículo, já começa a desvendar essa realidade mais profunda. Olha só que interessante. O texto diz que Adão conheceu Eva. A palavra hebraica para isso é yada. E yada não é só um ato físico. Significa um conhecimento profundo, mútuo, um ato de respeito e amor. Era algo sagrado. E o mais importante, isso aconteceu ainda no Jardim do Éden, o que prova que uma lei divina de santidade já estava operando bem antes da queda. E dessa união sagrada nascem dois filhos. E eles não são apenas dois irmãos. Eles vão personificar as duas forças opostas que definem o mundo a partir de então. Aqui a genialidade do texto começa a brilhar. Os próprios nomes deles já entregam sua essência. Caim vem de uma raiz que significa adquirir, possuir. Ele representa o mundo material, o apego às coisas físicas. Já Abel, que é Abel, significa vapor, sopro, representa aquilo que é passageiro, transitório, ou seja, o caminho espiritual. E as profissões deles, claro, refletem essa natureza. Caim é o agricultor. Ele está ligado ao pó, à terra que foi amaldiçoada. Ele é, de certa forma, um escravo da matéria. Já Ével, o pastor, é um cuidador de almas, um líder do que é vivo. Ele lida com o que tem vida, com seres que precisam de guia. E aqui está o ponto central. O material, Caim, veio primeiro. Mas o espiritual, Avel, foi adicionado. Para quê? Para ensinar que não dá para viver só de matéria. O projeto original é que o material sirva ao espiritual e não o contrário. Só que, a gente sabe, esse equilíbrio perfeito foi quebrado. E foi ali, no altar, que tudo deu errado. A razão pela qual a oferta de Caim foi rejeitada revela uma lei oculta, uma lei cósmica da Torá. Muita gente acha que foi pela má qualidade da oferta ou pela má intenção de Caim. E até pode ter isso. Mas essas explicações não chegam no coração do problema, no segredo místico que estava codificado nas próprias ofertas. O segredo está no material de cada oferenda, pensa bem. Ével trouxe lã, que vem do animal, representando o mundo espiritual, a alma. Já Caim, segundo a tradição dos nossos sábios, trouxe o quê? Linho, um produto vegetal, que vem da terra, a mesma terra que tinha sido amaldiçoada. E isso nos conecta com a lei da Torá, que à primeira vista parece bem estranha, a proibição de misturar lã e linho numa mesma veste. Essa mistura é chamada de shatnez. E essa mistura proibida no altar representava uma desordem cósmica, uma violação da ordem espiritual, uma combinação que gera morte. Percebe a profundidade disso? A mistura do espiritual e do material, sem a hierarquia correta, sem que o bem domine, foi o que causou o primeiro assassinato da história. A lição é que a matéria tem que servir ao espírito, e não se misturar a ele como se fosse um igual. Viver em cima do muro leva à destruição. Mas calma, a história não acaba em tragédia. Na verdade, a resposta de Deus ao erro de Caim é o que revela uma lição de esperança profunda para toda a humanidade. A reação de Deus não é só para punir, é para ensinar. Ele dá a Caim e a todos nós uma aula revolucionária. Ele mostra que o pecado começa por dentro. A inveja, a ganância, mesmo antes de virar uma ação, já precisam de uma mudança de coração, de um arrependimento. E aqui, Deus revela duas verdades que são a base de tudo. Primeiro, a inclinação para o mal, o pecado, está sempre ali, na nossa porta, esperando uma brecha. Mas, e esse mas muda tudo. Em segundo lugar, nós, seres humanos, recebemos a capacidade divina de dominar essa inclinação. É essa frase, mas você pode dominá-lo.
Essa é a grande promessa divina colocada nas nossas mãos. Não tem desculpa para cair na armadilha, porque a capacidade de escolher o bem e de dominar o mal é um dom que recebemos desde o princípio. Agora, prepare-se para a revelação final. O que a gente vai ver é que toda a lei moral que seria entregue no Sinai, na verdade, já estava pré-escrita na história dessa primeira família. O que esse quadro mostra é simplesmente impressionante. Cada um dos 10 mandamentos já tem uma semente aqui, nesse capítulo. Não cobiçarás? Está na inveja de Caim. Não adulterarás? É o oposto do ato sagrado de conhecer. Não matarás? É o centro da história. Desonra os pais? Está na atitude de Caim. Até a idolatria e a profanação aparecem nos descendentes dele. Então, o ponto crucial é este. Gênesis não é um livro de historinhas. É o código-fonte do universo moral. As leis não são regras aleatórias. Elas são a descrição de como a realidade espiritual funciona. Esse comentário de um antigo sábio sobre o destino de Caim serve como um aviso atemporal, né? O caminho focado só na matéria, o caminho de Caim, ele leva ao exílio, ao vazio, mesmo que no começo pareça que se está ganhando muito. E isso nos leva à reflexão final. Se esses padrões de materialismo, de espiritualidade, de conflito, de arrependimento foram escritos lá na primeira família, o que é que está sendo escrito na nossa hoje? O código ainda está ativo. E a escolha entre esses dois caminhos, bom, ela continua sendo nossa, a cada dia.